Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na cirurgia plástica, que é a questão da segurança. Item que nós não abrimos mão quando executamos uma cirurgia. A questão da segurança é escolher sim um bom cirurgião plástico, com uma boa formação, de preferência membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, muitos dentro desses membros titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde já existiram provas teóricas e práticas para estar galgando esse título. Escolher um bom hospital, um hospital onde tem todas as condições para algumas intercorrências, se por acaso surgirem, de preferência com UTIs ou CTIs. É importante que esse centro cirúrgico esteja bem aparelhado, com a equipe bem treinada, uma equipe bem concentrada, uma equipe que não sai da sala, que o anestesista esteja presente o tempo todo ali com o paciente do lado, que qualquer intercorrência, qualquer alteração na monitorização, que ele possa dar assistência a tempo hábil para reverter alguma alteraçãozinha que se porventura aconteça. E mais importante, uma boa central de esterilização, um bom conjunto de médicos e enfermagem no pós-operatório, um bom conjunto de auxiliares de enfermagem para dar o suporte, aqueles pequenos detalhes de uma troca de uma roupa, de cama, uma boa alimentação, também, por que não, né, aquelas assistências, caso aconteça alguma alteraçãozinha ali no pós, que o médico de plantão possa dar uma assistência ao alcance, à altura daquele paciente operado. É importante que o médico de plantão esteja familiarizado com o tipo de cirurgia. Daí nós recomendamos hospitais onde a gente tenha toda essa engrenagem funcionando bem, já uma engrenagem de uma longa data. Então, nós sempre indicamos hospitais onde que já estão acostumados a fazer esse tipo de cirurgia plástica, ou rotina de cirurgias plásticas de médio a grande porte, e mais, que essa equipe, junto com o médico, a assistente, né, tenha liberdade para qualquer alteração ligar para esse médico assistente e também, por que não, até esse médico assistente voltar ao hospital, aquele médico de plantão já poder tomar as iniciativas das primeiras condutas, né, para abreviar lá na frente uma conduta mais séria. Então isso tudo é importante, isso tudo é tranquilidade para quem opera e para quem é operado. Então isso que nós não abrimos mão. E mais, alguns detalhezinhos externos, alguns detalhezinhos externos à cirurgia propriamente dito, que é uma prevenção contra as tromboses venosas profundas, que é a TVP, as prevenções contra infecções, então o uso de mecanismos com botas pneumáticas, né, que são mecanismos expressóricos dos membros inferiores para que isso possa evitar as tromboses, uso de conforto, que é uma manta térmica adequada. Então todos os hospitais onde nós operamos, esses hospitais oferecem essas condições de conforto, de segurança, uma boa central de esterilização, ou outros mecanismos de esterilização de curto prazo, quando você precisa de algum material mais rápido e ele não está ao alcance, você pode esterilizar ali dentro de 2, 3 horas. E o que mais importante é ter todo o amparato anestésico de um bom carrinho de anestesia, um bom equipe e material para dar ao anestesista todo o suporte para que ele possa exercer bem a sua anestesia. E mais, o paciente sentir acolhido, tendo uma equipe bem, vamos dizer assim, bem engajada, de um carinho, de um conforto, de uma atenção, já que esse paciente ele está sensível, é um paciente que normalmente vai para a cirurgia, né, com certo receio, com certo temor, né, em relação à cirurgia, com aquele medo que é habitual de toda a cirurgia. Então, se a equipe também acolhe bem, passa
a cuidar bem desse paciente, né? Que é o nosso lema, cuidar bem para elevar a autoestima. Por isso que a gente passa assim por uma intercorrênciazinha, por um medozinho durante o processo operatório. Isso faz parte, não tem como não submeter esse paciente a esse estressezinho inicial. Mas você tomando todas as condições, todos os cuidados, as condições, né, de pré-operatório, os exames em dia, o paciente estando ígido, bem, de saúde, e escolhendo um bom centro operatório, um bom hospital, uma boa casa de saúde, tem tudo para evoluir bem. E mais, né? E sem dúvida, conversando de tudo, tirando todas as dúvidas, tendo tempo hábil para perguntar ao cirurgião, né? Tendo tempo para você tirar essas dúvidas e aprofundar naquelas questões que às vezes parece assim que é muito simples. Ah, será que vai ficar assim? Você deve perguntar assim ao seu cirurgião. O tipo de cicatrizes, quanto tempo leva para recuperar? Essa recuperação também é de fundamental importância. Que eu sempre digo, não necessita muitas vezes só do cirurgião. Uma boa cirurgia depende do cirurgião, mas depende também do pós-operatório. E dependemos sim de um bom centro hospitalar. Então isso tudo para a gente colher lá na frente, que muitas vezes tem alguns casos, tudo bem que você pode até não submeter a cirurgia, você faz uma dieta, faz uma atividade física, naqueles casos que não são tão bem acentuados, você vai acabar tendo uma boa evolução. Dá uma diminuída ali, dá uma acelerada numa atividade física, e você vai colher um resultado sim lá na frente. Mas sem dúvida que em alguns casos a cirurgia é essencial. Muitas vezes, casos de hipertrofia mamária, casos de pacientes jovens que têm uma mama muito pitosada, esses casos não tem como, não tem outra solução a não ser operando, a não ser submetendo a cirurgia. E por isso passa por esse estressezinho de correr atrás de exames, correr atrás de um bom cirurgião plástico, correr atrás de uma boa equipe de cirurgia plástica. Lembra disso? Sempre. Equipe de cirurgia plástica. Não é o cirurgião, é a equipe que é fundamental. E isso, sim, a gente não abre mão. De um bom centro hospitalar, de uma boa unidade. Porque às vezes os grandes hospitais, embora eles tenham todo um aparato para uma grande intercorrência, tudo bem. Mas às vezes aquela pequena intercorrência, o hospital grande às vezes não dá aquela assistência adequada. Ou às vezes aquele mínimo, sim, que às vezes o paciente precisa, sim, de um cuidado, de um aconchego, de verificar, alguém chama para verificar uma pressão, alguém chama para verificar uma dorzinha, e alguém demora para verificar, às vezes, nos grandes hospitais. Então, não desmerecemos os grandes hospitais, não, porque nós também operamos em grandes hospitais. Mas, às vezes, uma cirurgia menor, ela é bem-vinda, sim, em hospitais, não abrimos mãos disso, hospitais, mas sejam hospitais menores, mais aconchegantes, em que você vai ter um diferencial lá dentro. Lá dentro você não é mais um. Então, isso que é importante, eu sempre friso isso para os meus pacientes. Nós recomendamos hospitais, às vezes até um pouco menores, mas com toda a infraestrutura de hospital grande. Um bom centro cirúrgico, com toda a aparelhagem de hospitais grandes, e que em alguns, às vezes, até no leito, no apartamento, ele vai ter toda a monitorização, que tem uma central, que conjuga com a central. No caso lá na recepção e no posto de enfermagem. E com isso, qualquer alteração no leito do paciente, no quarto do paciente, acusa lá na recepção, acusa lá no posto de enfermagem. E com isso, né, dispara um sinal para dar atenção naquele paciente operado. E com isso o plantonista é acionado para estar dando uma olhada, vendo, e se for o caso, e assim, dado a intercorrência ou dado a gravidade, nós retornaremos a esse hospital. Isso é importante. O cirurgião não é aquele que visa só operar. Ele visa operar, mas dar assistência ao paciente. E é esse que é o nosso lema aqui no nosso consultório e que sempre passamos para os pacientes quando nos procuram, que não visamos só operar, sim operar e dar assistência. Isso podem contar comigo, tá bom? Um grande abraço a todos.